Olá, boa noite. Boa noite. Vamos iniciar a nossa primeira palestra, primeiro encontro de 2024, sexta-feira, dia 5 de janeiro. Sou Fátima Saldanha, tá? Primeiramente, vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar. Respirando lentamente. Vamos acalmando a nossa mente, o nosso pensamento. Estamos aqui reunidos nesta noite, neste encontro, com os nossos amigos, espíritos guardiões, mentores espirituais, seres de luz, e que eles possam nos auxiliar em tudo que aqui for colocado e, acima de tudo, que possa ser de auxílio a cada um. Que nesta noite possamos, através desses momentos, encontrar algumas respostas, acalmar os nossos corações. Que assim seja e assim é. Bom, como vocês viram aí na imagem postada, né? Janeiro é o mês da saúde mental. Na verdade, a saúde mental não é um mês, é sempre, tá? Mas especificamente janeiro é um mês dedicado ao cuidado, à atenção, a gente lembrar da saúde mental. Talvez não seja por acaso ser no mês de janeiro, quando começa-se o ano, né? E a gente já tem que começar a pensar na nossa vida, no nosso cuidado. Eu coloquei outro dia até que muitas pessoas, não posso dizer todas, têm muito medo da morte, mas eu acho que a pior morte é a morte da lucidez, porque você é um morto em vida. Boa noite, Ana Lu. Porque você é um morto em vida. E a lucidez é muito necessária para a continuidade das nossas tarefas. Podemos pensar nas nossas tarefas diárias, podemos pensar nas nossas tarefas enquanto ser encarnado, que veio para a Terra e que veio para cumprir os seus compromissos, aprender, trabalhar, auxiliar o planeta, auxiliar a todos os nossos irmãos, né? Então, por isso, essa primeira palestra foi colocado a imagenzinha do cérebro, da saúde mental e o viver agora. E eu trouxe algumas reflexões aqui, que eu coloquei num papelzinho e num livrinho que eu conheci através de uma palestra, Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, que é de filosofia, e eu ouvi falar desse livrinho numa palestra do Juliano Posati, uma pessoa que eu admiro bastante, que tem uma forma de falar bem diferente, está muito preocupado com a consciência das pessoas, mais do que dizer, pegue esses 5 itens que você transforma a sua vida ou sua encarnação, né? E a vida não é assim, a realidade não é assim. Não tem 5 itens para transformar a nossa encarnação, até porque nós reencarnamos tantas vezes. Se uma pessoa desse para você assim, olha, esses 5 itens ajudam você a modificar a sua vida, nós não reencarnaríamos tantas vezes. Se nós reencarnamos, é porque nós sempre temos um passinho a mais a dar e precisamos de mais tempo, o tempo necessário para cada um de nós, tá? Então, pensando em saúde mental e pensando aqui no livrinho que chama Sociedade do Cansaço, eu anotei, na verdade eu marquei alguns trechos e posso dizer para vocês que eu recomendo profundamente o livrinho. Não sou uma pessoa dos e-books da vida, do celular, eu sou do tempo antigo, eu adoro um livro, papel, rabiscar e dobrar a página. Às vezes as pessoas falam, que judiação, você está estragando o livro? Não, na verdade eu estou estudando no livro, né? E eu anotei alguns trechos aqui, né? E o primeiro trecho que eu anotei diz assim:
que a causa da depressão, deixa eu colocar mais de pé, que a causa da depressão é o esgotamento. O que causa a depressão é o esgotamento, é o obedecer apenas a si mesmo, não é o obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão do desempenho. Vista a partir daqui, a síndrome de burnout não expressa o si mesmo esgotado, mas antes uma alma consumida. Segundo Heiberg, a depressão se expande ali onde os mandatos e as proibições da sociedade disciplinar dão lugar à responsabilidade própria e iniciativa. O que torna doente, na realidade, não é o excesso de responsabilidade e iniciativa, mas o imperativo do desempenho como um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho. Às vezes as pessoas falam assim, olha, o que leva a pessoa a adoecer é a falta de Deus. Né? Na verdade, acho que virou comum, né? Você vê essa frase. Né? E as pessoas se desesperam mais ainda. Né? Puxa, então como eu encontro esse Deus? Como é que eu encontro as respostas? Né? Então, muitas vezes as mensagens são passadas de uma forma que a pessoa não sente um alívio, mas ela sente uma pressão maior dentro dela. E esse trecho que eu trouxe para vocês, ele está dizendo exatamente isso. Né? O que está deixando as pessoas até mais depressivas é que elas se tornam pressionadas o tempo todo. Então, se eu não melhoro, então por que eu não melhoro? O que acontece comigo? Aonde está a resposta? Como eu encontro esse Deus? Aonde eu acho essa vida? Como é que eu posso viver? Então a pessoa vive uma pressão muito grande do preciso me curar, de preciso ser melhor. Então, em vez de ser um viver fácil, um viver mais simples, na simplicidade acaba sendo uma pressão que a pessoa pega como uma regra. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor, né? Nós temos o excesso de positivismo, também está aqui no livrinho, tá? Ou seja, tá tudo bem, tá tudo 10, então se existe todo mundo tão positivo na vida e eu não sou, como é que eu faço? Será que tudo é tão simples assim? Será que tudo é tão fantástico assim? Então, quando eu trouxe primeira sexta-feira, saúde mental, mês da saúde mental, é olhar com carinho para a nossa saúde mental e repensar a nossa postura diante de N informações, de N pensamentos que nós temos, de N pensamentos que são passados para cada um de nós, tá? Eu anotei aqui num papel vários exemplos, que a minha atividade, eu como psicóloga, eu vou escutando muitas coisas das pessoas, né? E às vezes eu levo também para os grupos de estudo. E eu percebi que a atividade física acaba sendo um problema para as pessoas. Não é atividade física, deixa eu corrigir. Eu acho ótima atividade física. Mas a pessoa vai lá, ela faz um pacote. Várias vezes eu escutei isso. Vou fazer um pacote, vou pagar 1 ano, porque aí pagando 1 ano eu me obrigo a fazer atividade física, porque tá pago. Então eu tenho um compromisso de ir para academia. E aí o que acontece? Acontece que a pessoa pode ter um horário, tempo maior do trabalho, a pessoa não conseguiu ir no dia, a cidade pode ter alagado, pode ter tido um congestionamento e a pessoa entrava em sofrimento. Então, tá vendo? Olha, mais essa semana eu não consegui ir na academia. Olha, mais um dia eu não consegui, eu não tenho horário para repor a academia. Isso. Então, sim, as pessoas tentam resolver problemas arrumando problemas. Em vez de elas facilitarem a vida delas, elas acabam complicando. Veja, isso não é proposital, isso é inconsciente. Porque na tentativa de resolver um problema, eu acabo criando uma nova pressão para mim. E isso que eu estou comentando com vocês, eu ouvi várias vezes das pessoas. Olha, eu paguei, olha, eu não consegui ir, olha, não tem horário para repor. E aí a pessoa entra de novo num sofrimento. Por quê? Porque ela não consegue cumprir aquilo que ela propôs para ela. Não existe a tranquilidade, existe o peso. Então se colocam atividades e criam mais compromissos. Então, de novo, em vez de tornar tudo mais leve, fica tudo muito pesado. Porque eu tenho um compromisso para ir, um compromisso para chegar, um compromisso para me comportar e assim vai.
tá? Me lembrei do Freud. Freud tem um texto que ele fala assim, puxa, as pessoas falam da rotina, mas a rotina está o tempo todo na nossa vida. Então, se você for viajar, tem a rotina de você fazer a mala, você ir para um hotel, você pegar o avião ou pegar um ônibus, desfazer a mala, você vai tomar banho, você vai tomar café, você vai fazer... A rotina faz parte do nosso dia, você não tira a rotina. Você pode mudar a forma como você lida com essa rotina, a forma como você entende o seu viver. Porque senão a sua rotina vai ser sempre uma rotina cansativa. A própria palavra já diz, é uma rotina, é tudo igual. Então, por que não começar a pensar em fazer alguma coisa diferente? Porque de pequenos em pequenos passos não começar a mudar a nossa postura diante do nosso viver. E aí sim, a gente vai poder ter uma melhor qualidade de vida e vai poder ter uma maior saúde mental. Eu sempre ponho saúde mental e saúde física, porque uma coisa é muito ligada à outra. Você não separa a saúde mental da saúde física. Tá? Porque até mesmo se você, vou voltar na atividade física, se você for fazer uma caminhada leve, você tem um rendimento. Se você for fazer uma caminhada pensando em problema, o teu rendimento cai, porque a tua energia não está disponibilizada para aquele exercício que você está se propondo fazer. A tua energia está presa no teu pensamento, na tua dificuldade, naquilo que você tem que resolver. Você não tem uma mente aberta e uma mente desocupada para viver e respirar e fazer os seus passos, fazer os seus movimentos. Sendo assim, se você não tem essa visão, você acaba se tornando um escravo. E não é um escravo do outro, você acaba se tornando um escravo de si próprio. Porque eu tenho que cumprir, eu tenho que ir lá fazer, eu tenho que chegar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que... Então você passa a exigir muito de si próprio. Então você não tem um chefe, você é um chefe ditador de si próprio. E aí você vai dizer assim, puxa, eu queria tanto ser livre. E como é que eu vou ser livre se eu sou um ditador de mim mesmo? Se eu passo a dever sempre para mim, a dever fazer melhor, a dever cumprir meu dia, a dever fazer com todas as tarefas naquele mesmo dia. Então, se nós estamos aqui falando saúde mental, falei sobre a depressão um tiquinho, falei sobre o burnout, do nosso cansaço diante da nossa forma de administrar a nossa realidade, a nossa vida, no nosso próprio dia e as nossas próprias tarefas, tá? E aí, no meio de tudo isso, eu separei também um outro trechinho, deixa eu ver se eu acho, porque eu marquei tanta coisa aqui, que ele vai falar do tédio. Se o sono perfaz o ponto alto do descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. Vou repetir, tá? Se o sono perfaz o ponto alto do descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. Nós não sabemos lidar com este tédio. Nós, no tédio, ficamos irritados, ficamos ansiosos, porque temos que estar fazendo alguma coisa. Parece que nós temos que estar ocupado. Tá? Acho que em alguma palestra que eu comentei aqui, eu contei de uma pessoa que me disse uma vez, eu estou de férias, eu estou descansando no sofá da minha casa, mas tem umas pessoas fazendo obra em casa, eu não consigo me sentir à vontade com as pessoas ali, parece que as pessoas trabalhando, eu estou com vergonha de estar descansando, e assim eu não me permito descansar, ou o tédio, que é o nada. Não é o nada de não fazer nada, mas é o se permitir o nada de estar só consigo sem nada na cabeça. Dar a si próprio esse descanso. Dar a si próprio esse vazio. Que não é de meu Deus do céu. Se eu estiver aqui sem fazer nada, vão achar que eu sou uma preguiçosa. E se eu for até naquele momento, qual é o problema? E se eu quiser ser, às vezes, tipo, tô com uma preguicinha,
e me dar o direito de ser e estar naquela preguicinha. Então, como nós estamos falando, rever a nossa saúde mental, nosso conceito de saúde mental, a nossa forma de viver. Somos extremamente estimulados por milhões e milhões de informações. Será que não está na hora de pararmos para selecionar e até mesmo muita coisa falar, não quero saber, não quero ouvir, eu quero o meu repouso, o meu tédio, que me facilita ficar comigo, porque muitas e muitas coisas vão nos levando a eternas comparações. Então, aquele pode ser melhor, porque você pode vencer o seu dia, porque... E eu vou ficar me comparando com todos aqueles que conseguem e que eu não consigo. E que, na verdade, eu nem sei se conseguem. Mas fico esperando conseguir, de uma forma opressora, de uma forma aprisionada. E eu não consigo me sentir livre. E se fala, não, eu sou livre. Não, nós não somos livres. Infelizmente, ainda não somos livres, porque infelizmente estamos presos em muitas cobranças que fazemos para nós mesmos. Cobrança de tudo que temos que ser. Cobrança de quanto nós temos que agir. Cobrança de quantas atividades no mesmo dia. Cobranças, cobranças, cobranças. Que não dependem do outro, dependem das que nós fazemos constantemente sobre nós. Essas são nossas reflexões de hoje. Me lembro também de um texto do Freud, se não me engano é no volume O Futuro de uma Ilusão, Mal-Estar da Civilização. Se não me engano, me perdoem os psicanalistas, mas ele falava do excesso de estímulos que o ser humano tinha na época dele. Tá? E eu me lembro de ler que ele dizia assim, nós temos que lidar com uma realidade interna e uma realidade externa. E então você tem todos os conteúdos que você tem internos para resolver e você recebe todas as informações que vinha do telégrafo, do rádio. Gente, é a época dele. Me lembro que quando eu li ele falando da carta, do telégrafo, do rádio, me lembro de uma vez falar para um pessoal assim, se Freud estivesse vivo hoje, encarnado hoje, ele ia falar, vou desistir. Porque se ele já dizia a quantidade de estímulos que o ser humano tinha para resolver dentro e ainda com tudo que vinha de fora, com telégrafo, rádio e carta, e nos dias de hoje? E nos dias de hoje? Nós somos bombardeados por milhões de informações, mas nós também sabemos desligar para não se deixar levar por todo esta quantidade de estímulos, para poder viver um pouco melhor, mais em paz conosco, e entendendo que para ter uma melhor saúde mental, eu tenho que cortar muitas informações que eu recebo, mas não só de fora, cortar os nossos próprios vícios de conduta, os nossos próprios pensamentos viciados, um monte de crenças que carregamos, e a uma obediência que nós temos de uma agenda que nós mesmos criamos para nós. Então, se nós queremos uma melhor condição, se nós queremos estar mais em paz conosco, talvez pensar nesse tédio, como o livrozinho está dizendo, o sono como descanso do corpo físico, o tédio como um profundo descanso espiritual, é a forma que eu tenho para estar em paz comigo, para poder me escutar, para dar um tempo para mim, para entender que sanidade está dentro e não fora, para entender que eu preciso tolerar o nada fazer de vez em quando, o tolerar ficar sem nada, para me reequilibrar, para respirar, para me tranquilizar. E dentro desse tema, como nada é por acaso, né? Eu conversei com uma pessoa hoje e vou dedicar a nossa fala para ela hoje. E ela perdeu a cachorrinha dela, né? Porque a gente tem as situações da vida que também são estressantes para nós, né? Então ela perdeu a cachorrinha dela, que durou lá os 13 anos, 6 meses, cumpriu o tempinho dela. E dentro da nossa fala estava a culpa que ela também estava sentindo.
porque a gente se culpa de tudo. Será que eu fiz tudo o que eu podia fazer? Nós nos culpamos pelos outros, nós nos culpamos pelos nossos animais. E na nossa conversa, eu só pude dizer para ela assim: não traga culpas para sua vida. Não pense mais em culpa. Para de se pressionar e de se cobrar por tantas coisas. Nós sempre fazemos o que nós podemos. Aquilo que nós podemos fazer que não foi adequado foi dentro da consciência que nós tínhamos, mas não porque nós queríamos nos machucar ou ferir qualquer coisa ou qualquer pessoa. Nós fazemos baseados numa realidade que temos. Nós fazemos baseado nos limites que ainda nós temos. Mas estamos em crescimento, porque a evolução é para sempre, é constante. E aí, dentro do período de luta, ela fez tudo o que podia. E ela estava preocupada: será que eu me despedi direito dela? E aí eu disse para ela, e ela sabe que eu iria falar sobre isso hoje, tá? Disse para ela assim que era uma homenagem para ela e também para Frida, que se foi, né? Fez. Porque a gente sempre acha que não fez. Olha a cobrança de novo, a exigência. Fez. Fez quando foi no médico, fez quando pagou o remédio, fez quando estava presente, fez quando atendeu. Nós fazemos tudo que nós podemos. Nós fazemos tudo ao nosso alcance. E dentro do nosso alcance, nós também precisamos desligar um pouquinho os nossos vícios de pensamento para ter um pouco de tranquilidade e de paz. Parar de sempre trabalhar no negativo, achando que poderia ter feito melhor, ou de que faltou fazer alguma coisa. E falta um monte de coisa, para muita gente, para todo mundo. Mas esse não é o nosso ponto. Nosso ponto é aprender a cada passinho. E esse fazer melhor na nossa vida não é fazer em quantidade de coisas. É fazer no aceitar a nossa própria limitação e dar para nós o tempo merecido de repouso. O nosso tempo merecido de uma mente descansada, de desligar assim, né? Falar assim: agora é o nada que eu preciso, é o nada onde eu me encontro, é o nada onde eu repouso, é o nada da minha paz. É um nada onde eu vou procurar a luz que eu tenho dentro. E a luz que me conecta com o alto. Eu estou aqui, entre o céu e a terra. Tenho os pés no chão da energia forte da terra. E o alto do céu que vem de cima. E me permito, no silêncio do meu tédio e do meu nada, fechar os olhos e visualizar essa energia que entra, vai até a sola dos pés, entra na terra, pega energia, sobe através dos meus pés, pernas, coluna, me reequilibrando todo o meu corpo físico, reequilibrando todo o meu sistema de chakras, reequilibrando a minha mente, agradecendo por cada momento que eu me permito não ser mais o agente da minha pressão, da minha opressão. Não ser mais aquele que se sente livre e oprimido por uma série de coisas que se condiciona a ser, ter e fazer. Que eu me permito a não me comparar com mais ninguém. Essa sou eu. Se gostam, tudo bem. Se não gostam, também não posso fazer nada, porque eu não posso obrigar ninguém a aceitar o que eu sou, a fazer o que eu faço, a pensar como eu penso, a ser como eu sou. E aprendo a cada dia a respeitar o outro, que tem o mesmo caminho, tem a mesma busca, tem as mesmas dúvidas. E desta maneira, nós vamos podendo construir melhores relações que começam conosco mesmo. Jesus veio à Terra para ensinar o amor, ensinar a amar a si mesmo, amar ao próximo. Mas o amar ao próximo começa em amar a si mesmo. E nesse amor a si mesmo, se queremos sair das doenças que criamos,
Se queremos trabalhar a nossa saúde mental, temos que sair do cansaço que nós vivemos. O cansaço que eu não vou responsabilizar o que está fora, porque aquilo que a gente acredita de fora bate com o que a gente pensa de dentro. Alguma coisa só ressoa para nós, isso é uma lei hermética, né? Isso só ressoa para nós porque faz sentido, bate conosco. Então, nós, quanto mais pensamos em pressões, mais nós olhamos e aceitamos mais pressões que venham de fora. E se eu passar a dizer não para tudo isso, eu vou conseguir ter um pouco mais de harmonia, um pouco mais de equilíbrio. Vou ter calma para entender que os outros são como são. Vou compreender que não somos tudo para todos e nem os outros são tudo para nós. Que a nossa paz começa nesse equilíbrio com cada um de nós. E que sair da prisão não começa com o que o outro deixa de fazer conosco, mas com o nosso pensamento de que nós vamos a cada dia, com cada passinho, sair do cansaço, da forma aprisionada, cobradora que nós criamos para a nossa própria vida. E cada vez que entendermos isso, menos vai ressoar o outro que venha trazer pressão. Mais fácil vai ser o nosso não, para aquilo que nós não queremos mais, porque já entendemos que não é a melhor forma de viver. Deus criou esse universo, esse mundo, para os seus filhos, para viver em harmonia com tudo, com toda essa natureza. Mas, acima de tudo, viver em harmonia consigo mesmo. Que possamos, a partir de agora, entender mais sobre saúde mental, cuidar dela, que é responsabilidade nossa, ver os acordos todos que nós fizermos e rasgar tudo aquilo que só contribui para trazer mais estresse para a nossa vida e para o nosso dia. E assim, com essas palavras, eu vou encerrando nosso encontro de hoje, repetindo para vocês esse simples e tão profundo exercício. Parar, respirar, tirar tudo da mente, ficar no agora. O vazio é o agora. Não tem nada, não tem ninguém, não tem nenhum pensamento, não tem nenhuma pessoa e não tem nem você mesmo. É só um espaço. Esse espaço entre o céu e a terra. Do alto, nossos amigos e toda energia que adentra pelo nosso coronário, passa pela pineal, vai até o frontal, retorna descendo pela coluna, vai até os pés e essa energia vai à terra, reforça a força da terra e volta pelos pés, pernas, pela coluna, frontal, pineal e os céus. Pode fazer isso quantas vezes quiser. Esteja presente com você e não seja mais prisioneiro de si próprio. Que assim seja e assim é. Boa noite, bom descanso a todos.